Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da Wiki Brasil. E eu estou aqui para ministrar o curso de fadiga. E agora vou finalizar o conteúdo teórico do módulo 5 sobre carregamentos variáveis. A aula de hoje é sobre estimativa de vida. Vamos montar um exemplo para calcular a vida em fadiga do componente usando a abordagem SN. Primeiramente, deixa eu apresentar o fluxograma de estudos de vida em fadiga. Ele lembra um pouco o fluxograma de projetos que a gente viu no módulo anterior. Precisamos inicialmente de inputs iniciais, como dados de tensão ou dados de resistência e curvas SN do material. Precisamos também de condições de geometria, como pontos de concentração de tensão, acabamento superficial, tensões residuais e etc. Também precisamos das condições ambientais para entender quais foram as condições de temperatura, se está num ambiente corrosivo o nosso material. E através desses inputs iniciais, a gente pode usar a equação de Marin para encontrar a curva SN do componente. A gente também tem que ter como input inicial o histórico de carregamentos cíclicos que vão ser aplicados ao nosso componente. Que caso seja de alguma amplitude variável, a gente precisa contar o ciclo de alguma forma. Aí a gente pode usar algum método de contagem, como o método de contagem de Rainflow, ou o método de range pair, ou qualquer um dos métodos que foram apresentados anteriormente. Com a curva SN e os ciclos contados certinho, a gente pode fazer o uso de modelo de dano acumulado, que pode ser linear ou não, onde precisamos calcular o dano para cada ciclo contado, que se chama fração de dano, e depois somar os danos para achar o somatório de danos e o dano acumulado. Por fim, a gente só precisa igualar o dano acumulado a 1 para acharmos a vida do componente. Vamos fazer um exemplo aqui de um eixo cilíndrico feito de um material A que é repetidamente sujeito a tensões axiais, conforme esse gráfico aqui. Considere que o eixo é liso, com a superfície perfeitamente polida. E a pergunta é: quantos blocos de carregamento podem ser aplicados antes do material vir a falhar? De input inicial, nós temos informações de σf, de B e de SU. Além disso, nós temos o histórico de carregamento, que foi dado aqui, e o fato que o enunciado ele deixa claro que o material ele é liso com superfície perfeitamente polida. Então, aqui de informação nós temos que a tensão de fratura, esse σf, é igual a 1240, a tensão última, SU, é igual a 931, e o expoente de fadiga é igual a menos 0,07. Já aqui no gráfico, a gente consegue ver que nós temos dois blocos de carregamento. Um primeiro bloco aqui apresentado em vermelho, que vai de menos 500 MPa até 500 MPa, e um segundo bloco que vai de 0 MPa até 650 MPa. Então, usando a fórmula de Baskin, e lembrando que, geralmente, o limite de resistência à fadiga, ele aparece quando o NF é aproximadamente 10 a sexta, a gente consegue aplicar esta equação aqui para achar o SF. O SF aqui no caso, ele vai ser igual, usando essas informações aqui, ele vai ser igual a 449 MPa, para o caso de 2NF igual a 2 vezes 10 a sexta. Como nós não temos nenhum outro fator que altera a curva SN, a gente consegue chegar à curva final do componente, que é uma curva que vai de 1240 MPa até 449 pascal de forma linear. Agora vamos contar os ciclos desse histórico de tensão. Como não é uma tensão com muitas variações, como não é um sinal com muitas variações, vamos contar normalmente os ciclos. Caso a amplitude ela fosse muito variável, caberia aqui a utilização do método de Rainflow. Nós temos então aqui em vermelho 3 ciclos que vão de
500 megapascal para menos 500 megapascal. Então, vamos contar 1, 2, 3. Ok? Depois disso, nós temos um ciclo que vai de menos 500 megapascal até 650 megapascal. E esse meio ciclo ele também tem que ser contado por causa da sua grande variação, da sua grande amplitude. Inclusive, é um dos ciclos que pode causar maior dano devido a essa sua amplitude. Aqui nesse primeiro bloco de ciclos, a gente tem uma tensão média igual a zero e uma tensão SA alternada de 500 megapascal. Nesse outro meio ciclo aqui, nós temos uma tensão média de 75 megapascal e tensão alternada de 575 megapascal. Por fim, aqui nós temos 10 ciclos, aqui em azul, de tensões que vão de 0 até 650 megapascal. Esses ciclos têm tensão média igual a 325 megapascal e tensão alternada de 325 megapascal também. Aqui a gente tem um resumo, né, do que foi falado, né, das tensões mínimas, das tensões máximas para cada segmento, para cada bloquinho, a tensão alternada, a tensão média para eles e o número de vezes que ela se repete. Uma informação importante é que o primeiro segmento aqui, ele possui tensão média igual a zero, então a gente não precisa corrigir. Já o segundo e o terceiro segmento possuem tensões diferentes, tensões médias diferentes, né, de 75 megapascal e 325 megapascal. Dessa forma, a gente precisa usar alguma equação de correção da tensão média, por exemplo, a equação de Goodman. E é bastante fácil de utilizar, é só a gente usar a equação e jogar os valores aqui. O SA achado, por exemplo, aqui no caso do segmento 2, o SA é de 575, o SM é igual a 75 megapascal e o SU foi dado anteriormente. E aí a gente consegue calcular que para o caso de uma tensão média de 75 megapascal, a equação que a gente vai trabalhar é igual a 1.088 SA. Da mesma forma, a gente pode fazer para SM igual a 325 megapascal, a gente aplica aqui a tensão alternada, que também é 325 megapascal, a tensão média de 325 e a tensão última que foi dada no enunciado do problema, para achar o S corrigido. E esse S corrigido aqui, ele vai ter uma equação igual a 1.536 vezes o SA, o S alternado. Com essas equações existentes, né, a gente precisa só aplicar os valores, né, para poder achar o resultado corrigido, né, e trabalhar com ele. Então, aqui nós temos a tabela, ela está zerada aqui, mas a gente vai preencher ela aqui passo a passo. Então, o primeiro segmento, a gente tem a tensão alternada de 500 megapascal, e agora eu quero ver qual é a tensão corrigida. Como o nosso primeiro segmento tem tensão média igual a zero, nossa tensão corrigida é igual à própria tensão alternada, né, de 500 megapascal. Já as tensões do segundo segmento e terceiro segmento, elas possuem tensão média diferente de zero. Então, a gente precisa fazer a aplicação daquelas equações que nós encontramos no slide anterior. Então, o SA de 575 aqui, a gente aplica na equação de 1.088 e a gente acha o S corrigido igual a 625. A gente, de semelhante forma, a gente vai usar o SA para o terceiro segmento de 325 megapascal, aplica na segunda equação e a gente vai achar um valor de S corrigido de 499 megapascal. Depois disso, nós precisamos encontrar o NF. Para isso, a gente pode usar tanto a curva SN que nós montamos ou aplicar diretamente a equação de Pasquim, que assim a gente consegue calcular o NF. Então, após alguns algebrismos, a equação de Basquim aqui, ela se transforma nessa equação aqui, onde o n pode ser calculado como meio de S dividido por sigma f elevado a 1 sobre b. Dessa forma, só precisamos aplicar as tensões S corrigidas e o sigma f que é dado no problema para a gente achar os valores de vida em fadiga para cada um dos ciclos, dos segmentos, né, que a gente está vendo.
Então, para o caso do primeiro segmento, a gente substitui o valor de S por 500. O valor de σf é o valor dado no enunciado do problema. E o valor de B também é dado no enunciado do problema. Então, a gente acha que para o segmento 1, a nossa vida é de 215.771 ciclos. Para o caso do segmento 2, a gente precisa fazer igualzinho, só vai substituir, ao invés de 500, a gente vai substituir por 625, que é esse valor aqui, e a gente vai achar o valor de 8.903. Por fim, o último segmento, né, o segmento azul, a gente vai substituir o valor de S por 499 e vai achar um valor de 222.031 ciclos. Por fim, a gente vai achar o dano que cada um desses segmentos ele gera, referente a esses blocos de carregamento. Por exemplo, eu sei que o dano para um ciclo de amplitude de 500 megapascal é igual a 1 sobre 215.771. Como esse ciclo se repete 3 vezes, o dano vai ser, na verdade, 3 vezes 1 sobre 215.771. Dessa forma, eu consigo encontrar a razão de ciclo para cada segmento, cada bloco como um todo. Então, aqui só basta fazer o cálculo de Nzinho, que é o número de repetições de ciclos, sobre NF, que foi o número de ciclos que a gente obteve na etapa anterior. E aí a gente faz as contas e vai achando o valor dessa razão de ciclo, N sobre NF. Para o caso da tensão de 500 megapascal, a razão de ciclo é 1,4 vezes 10 a menos 5. Para o caso de 625, a razão é 1,12 vezes 10 a menos 4. E o último é 4,5 vezes 10 a menos 5. Para finalizar, basta a gente somar linearmente esses danos, né, essas razões de ciclo, para achar o dano acumulado. Somando aqui, então, a gente acha o valor de 1,71 vezes 10 a menos 4. No caso, o que significa isso? Significa que após 14 ciclos, o dano que a gente teve foi de igual a 1,71 vezes 10 a menos 4. Para saber quando o componente vai falhar como um todo, se ele for submetido a N sinais de carregamento similares a esse aqui, a esses 14 ciclos, podemos fazer uma extrapolação, onde esse dano aqui vai ser igual a 1,71 vezes 10 a menos 4 vezes o Nzinho. E quando essa equação, né, esse sistema, né, 1,71 vezes 10 a menos 4 vezes N for igual a 1, ocorrerá a falha por fadiga. Então, basta dividir 1 por esse valor e a gente vai achar o valor de vezes o valorzinho de N, né? No caso, a gente vai achar um valor aproximado de 578. Esse valor de 578 significa que se a gente repetir aquele sinal 578 não, 5.780 vezes, se a gente repetir o sinal 5.780 vezes, o componente virá a falhar por fadiga. Então, nesse momento, a gente já pode começar a pensar em fazer alguma troca de componente. O nosso eixo, por exemplo, pode ser trocado, pode fazer alguma manutenção, uma inspeção, para que esse componente ele não venha afetar o sistema como um todo. A gente sempre está pensando, né, em como fazer o nosso projeto válido e viável também, considerando falhas por fadiga. Então, gente, com essa aula, eu finalizo o módulo 5 e o curso de fadiga. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos apresentados nesse curso. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção e espero de coração que vocês tenham gostado do curso.